Bom, então vamos lá, questãozinha hoje do IME, questão aí de física, beleza? IME 2003, segunda fase, discursiva, vamos embora. O corpo de massa M1 está preso a um fio que descreve uma trajetória circular de raio 1 sobre π metros. O corpo parte do repouso em θ igual a zero. Se movimenta numa superfície horizontal sem atrito. Então aqui, ó, porra, superfície horizontal, não tem gravidade, velho. Sem atrito, sendo submetido a uma aceleração angular alfa de 6π sobre 5 radianos por segundo ao quadrado. Em θ igual a 300 graus, ocorre uma colisão com outro corpo de massa M2, inicialmente repouso. Durante a colisão, o fio é rompido e os dois corpos saem juntos tangencialmente à trajetória circular inicial do primeiro. Quando o fio é rompido, um campo elétrico é adicionado ao conjunto que possui carga total mais Q sofre ação da força elétrica. Determina a distância que deve ser colocado antepara para que o conjunto colida perpendicularmente com o mesmo. Bom, vamos começar, né? Vamos ver aqui que... Primeiro vamos ver o que está acontecendo. Porra, a gente tem uma bolinha aqui, M1, né? Essa bolinha aqui, ela está numa trajetória aqui circular, né? Uniformemente variada, né? Ela vai chegar para colidir com a bolinha M2 com uma certa velocidade, que a gente tem que calcular. A gente calculando aí, a gente vai depois conservar a quantidade de movimento, tá? Porque essas duas aqui, elas vão se colidir e elas vão sair juntinhos, tá bom? Então, vai acabar formando aí um grupinho juntinho aqui das duas massas. E a massa total vai ser M1 mais M2, padrão, beleza? Na hora que esse grupo ele saiu aqui, né? Ele vai se acionar um campo elétrico. Que vai ser como se fosse simulando a gravidade, né? Que vai estar para baixo e como a carga é mais Q, é no mesmo sentido do campo elétrico, né? Então a aceleração vai ser para baixo também, vai ter uma força elétrica para baixo, a aceleração também vai ser para baixo, tá bom? O que a gente vai ter aí, na verdade, vai ser um lançamento oblíquo, tá? Na hora da colisão, começa o lançamento oblíquo. Ele quer saber aonde, a que distância, né, da colisão, eu tenho que colocar um anteparo, para que nessa minha parábola, esse conjunto M1 mais M2 bata perpendicularmente aqui e tal, ele bata perpendicularmente no anteparo, tá ligado? Bom, vamos lá. Como eu disse, a gente tem que aqui calcular a velocidade com que a bolinha M1 chega em M2 e daí é tranquilo, né? Vamos fazer por aceleração tangencial, né? Aceleração, a gente sabe que a aceleração tangencial é alfa, que é a aceleração angular, vezes o raio. Logo vai ser alfa vezes alfa não, aceleração tangencial, que é igual a 6π sobre 5 vezes o raio, que é 1 sobre π. Aqui vai nos dar 6 sobre 5 metros por segundo ao quadrado. Nosso primeiro dado, né? Ele não deu nada pra gente sobre tempo e tal, então a gente vai usar Torricelli mesmo, tá? Torricelli aqui e tal, que, pô, deixar organizado, né? Porque, pô, brincadeira. Vai, Torricelli, V2, V02, mais 2 vezes A, vezes a distância percorrida, tá bom? A gente sabe que a velocidade inicial é zero, né? A velocidade final a gente quer descobrir. A gente não sabe a distância que ele percorreu, né? Vamos tentar calcular aqui. A gente sabe que o raio é 1 sobre π metros, né? E ele percorreu 300 graus da circunferência. Ele vai fazer tipo uma proporção, né? Uma regra de 3. Não exatamente uma regra de 3, né? Vamos lá. A gente sabe que o perímetro de uma circunferência é 2πr, né? Só que isso para quando você anda toda ela, né? No caso aqui, eu andei só 300 partes das 360, né? Porque uma circunferência tem 360 graus, mas eu andei só 300. Então, tá válido fazer essa fração aí. Que vai nos dar aqui, que é 2π, vezes o raio, que é 1 sobre π, vezes 300 sobre 360, é 5 sextos, né? 5 sextos. 5 sextos? É, 5 sextos. Cortou, deu 3. Então a distância D que a bolinha percorre, que a bolinha de massa M1 percorre é 5 sobre 3 metros. De boa. Agora é só aplicar aqui. Vai ter que V2 é igual a 2 vezes a aceleração, que a gente descobriu, que é 6/500. 6 sobre 5 vezes a distância que ele corre. 5 sobre 3.
Esse 5 corta com 5 e 3 corta com 6, sobra 2 aqui em cima, né? Então a gente tem que ver, é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, que vai ser 4 metros por segundo. Então, meu Deus, tá feio demais de desorganizado aqui. Então, tá bom. Então a velocidade com que a bolinha M1 chega para bater na M2 é de 2 metros por segundo. Imediatamente antes, né, de bater, ela está com 2 metros por segundo. Bom, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Ocorreu a colisão, né? Na colisão, a quantidade de movimento ela vai se conservar. Claro, a quantidade de movimento sempre se conserva. Forças internas só atuando, né? Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Tá, só que foi que beleza. Quantidade de movimento antes, quem tinha quantidade de movimento, né? O único objeto que tinha era justamente o M1, né? Que antes ele estava com uma massa M1, que continua sendo M1, óbvio. Porra, o cidadão não vai mudar de massa, assim, não tem como. E depois da colisão, ele vai ter uma massa total de M1 mais M2. Justamente porque o texto aqui, ele fala pra gente que eles saem juntos, né? Saem juntos, tangencialmente. Ele se diferencia e eles saem juntos, implicitamente está querendo dizer isso. Vezes a velocidade com que eles saem. Ou seja, a velocidade vai ser M1, aí, 2M1 sobre M1 mais M2. Perfeito. Essa é a velocidade do lançamento, beleza? Bom, fiz aqui um leve esboço, né, do que seria esse lançamento. Tá? Representei as duas bolinhas com uma só bolinha azul aqui, tá bom? E vamos discutir mais ou menos o que vai estar acontecendo aqui, tá? O enunciado diz pra gente que elas saem tangencialmente, né, a circunferência. Ou seja, aqui ela faz 90 graus com o raio, tá? Beleza, tá tranquilo. A gente sabe que essa bolinha aqui, ela andou 300 graus, né? Então isso daqui seria 300 graus. Para completar uma volta inteira, volta 60. Então aqui é 60 graus, beleza? Esse angulinho aqui, ele alterna interno com esse daqui. Então aqui é 60 graus também. Cara, a soma desses dois aqui vai dar 150. Para formar 180, então aqui falta 30 graus. Aqui é 30 graus no caso. Beleza? Então, a bolinha aí, eu vou até apagar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito poluído, né, velho? Então a bolinha, ela sai aqui tangencialmente, tal, a circunferência, num ângulo de 30 graus, beleza? Na hora que ela sai, como foi dito, começa a atuar um campo elétrico. Tá? Esse campo elétrico vai dar a propriedade aí parabólica, né, do lançamento dessas duas bolinhas. Como assim? Ó, vou explicar agora. Bom, isso daqui tá uma tentativa, mais ou menos, né, do que eu quis representar como sendo a parábola que descreve a trajetória da bolinha, né? Então, imagina assim, que a bolinha, sei lá, aqui tá o chão, tal, beleza. Pô, brincadeira, tá tudo certinho, velho. Vou deixar correto aqui. Então aqui tá a bolinha, então ela foi lançada daqui, né? Cara, tem uma força elétrica puxando para baixo, uma aceleração para baixo, então vai formar essa parábola aqui, tá? Vamos tentar discutir mais ou menos onde que ficaria o anteparo, né? Ele disse a informação o comando do texto aqui, a bolinha bata perpendicularmente ao anteparo. Então beleza, vamos pegar o anteparo aqui, vamos ver o que dá para fazer com ele. Vamos colocar o anteparo aqui. Pô, se eu colocar o anteparo aqui, quando a bolinha chegar aqui, a velocidade dela vai estar para cá, mais ou menos, né? E se ela fosse bater e refletir, ela iria refletir assim. Pô, claramente, esse ângulo aqui não é 90 graus, velho. Ela não tá batendo 90 graus, ela não tá vindo aqui, né? Vindo aqui batendo 90 graus e tal. Não, tá um ângulo menor que 90 graus. Só que quanto mais eu subo esse anteparo, sei lá, se o anteparo estiver aqui, mais perto dos 90 graus, né? Mais inclinado fica, né? E mais perto dos 90 graus,
a nossa bolinha vai bater nesse anteparo, entendeu? O que eu quero dizer é que quando a gente colocar um anteparo no vértice da parábola, exatamente no vértice, ou seja, quando a velocidade vertical desse grupinho, dessas duas bolinhas, for zero, aí sim elas vão bater aqui perpendicularmente ao anteparo, entendeu? Por que isso é muito importante? Né? Por ser no vértice é extremamente importante? Porque o vértice, se a gente for olhar aqui, né, ela está no meio das duas raízes, né? Está bem aqui no meio. Aqui é a nossa distância D, né? E aqui também é uma distância D, entendeu? Propriedade da parábola. A parábola é simétrica, né, verticalmente contra ao vértice, né? Então, e daí facilita muito as contas na física. Bom, sabendo disso, vou tentar dar uma diminuída aqui firme, porque, porra, tá bem poluído esse desenho. Bom, sabendo disso agora, dá pra gente começar a equacionar, né? A gente sabe que na direção x, a gente tem que D igual a Vx vezes t. Daqui não muda, tá? Porque não tem nenhuma aceleração aí no x, né? Meu Deus, aqui tá parecendo mais um tal do que um t. Perfeito. Tá. O que a gente precisa... Pô, Vx, como eu disse, a gente já tem. A gente precisa do tempo, né? O tempo dá pra gente conseguir através de uma equação de velocidade, né? No eixo y. A gente sabe que a gente quer o tempo que demora até essa partícula zerar a velocidade vertical dela aqui no vértice. Pô, de boa. A gente sabe que V igual a V0 mais AT, né? Ou seja, quando a velocidade for zero, ele vai ter justamente o tempo que isso vai demorar. A gente tem V0, que é V0y, que no caso vai ser o V, esse V aqui decomposto, né? Componente vertical dele, que é V seno 30, tá? Mais AT. A aceleração a gente não tem, não é gravidade, velho. Não é gravidade, porque tudo é horizontal, aqui não tem nada de gravidade não. Tá? A aceleração vai ser por conta da força elétrica. Então, pô, força elétrica a gente sabe que é a carga, que é Qzão, né? Vezes E. E pela segunda lei de Newton, vou colocar um pouquinho pra cá aqui. Aí, pela segunda lei de Newton, força resultante em um corpo qualquer aí é massa do corpo vezes aceleração, massa total aqui, óbvio que é m1 mais m2. Ou seja, a aceleração é que é m1 mais m2. M2, perfeito. Ou seja, que no caso aqui vai ser menos, né? Porque está contra o sentido do meu eixo, então vai ser menos que é. Então vamos lá, então a gente vai ter, passando desse V seno para o outro lado, a gente vai ter menos V seno de, oh meu Deus, seno de 30 igual a menos o que é sobre M1 mais M2 vezes o T. Tá. Esse menos aqui dos dois lados vai cortar, então vai ficar só mais o T vai ficar como sendo V seno de 30 é meio, né? Então vai ser V vezes M1 mais M2 dividido por 2 que vezes é. Pô, maravilha. Agora é só abrir esse V aqui, que é esse trem aqui, esse troço aqui, botar lá no eixo X aqui, na equação do MRU e pronto, acabou. Acabou-se. Vamos lá. Que tal? Beleza. D vai ser igual a Vx, que vai ser V cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, vezes o tempo, que vai ser V também, M1 mais M2 sobre 2, que é perfeito. E aqui vai ficar como sendo V2 raiz de 3 M1 mais M2 4, que é, porque tem 2, né? 2 vezes 2 aqui, multiplica, dá 4. Essa velocidade aqui ao quadrado, vou ter que pegar aqui e ver como é que vai ficar, né? Vamos lá, vamos ver esse trem aqui.
É só pegar aqui, levar ao quadrado. Beleza. Raiz de 3, M1 mais M2, né? Sobre 4. Que é. Se a gente distribuir esse expoente aqui, ele vai ficar com 4M1 ao quadrado sobre M1 mais M2 ao quadrado. Tá bom? Esse 4 vai cortar com 4 aqui de baixo. E esse M1 mais M2, que é a massa total, vai cortar aqui com 1 aqui, né? Vai ter 1 aqui. Corta com 1 de cima. E aí vai ter M1, resposta final, né? B vai ser igual a M1 quadrado. Raiz de 3 sobre M1 mais M2 que fizer. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Se tiver uma outra forma de fazer esse exercício, uma outra forma mais simples aí, seria bom comentar, porque porra, acho que eu já vi outras pessoas fazendo, acho que é o jeito mais tranquilo, né? É perceber pela parábola aqui. E daí fica bem tranquilo, né? O tempo é só igualar a zero velocidade no y. Né? Mas se tiver uma outra forma, é só comentar mesmo. E é isso. Valeu aí pela atenção. Tamo junto. Até a próxima.